É certo barganhar com Deus? O dízimo é da lei? Como deve ser a mordomia do cristão para com o dízimo? Essas são algumas das respostas que nós estaremos abordando na lição de número 10. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estaremos comentando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2022, a revista Adulto. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Sopro Divino em Mauá, e o tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. A lição de número 10, ela tem como o título referente à mordomia cristã. Então a gente vai estar aí trabalhando a questão da mordomia cristã e a sutileza contra a prática da mordomia cristã, que é um assunto que está relacionado à questão de como nós servimos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. O textuário está registrado em Gênesis capítulo 14, do versículo 20, e diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica, ela está registrada em Gênesis capítulo de número 14, do versículo 17 até o versículo número 20, que é uma passagem muito conhecida, onde após uma grande vitória de Abraão, ele encontra com Melquisedeque, e ali ele dá a 10ª parte como gratidão ali diante do Melquisedeque. Os tópicos que nós estaremos abordando na lição de número 10 é conhecendo o Evangelho da Barganha, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque e a doutrina bíblica da mordomia cristã. Os objetivos que devemos alcançar são expor os equívocos do Evangelho da Barganha, 2. Mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, e 3. Afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. A nossa introdução nos diz assim: o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Nesse sentido, a presente lição apresenta o problema do evangelho da barganha, depois de expor a doutrina bíblica do dízimo, e em seguida amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã de modo geral. Assim veremos que Deus é fiel, provedor, e o homem o despenseiro das coisas de Deus. O tópico de número 1, ele vai abranger ou vai nos mostrar como nós podemos conhecer o evangelho da barganha. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, o que é uma doutrina genuinamente bíblica e tem se transformado numa prática de barganha. Em sua ganância, os inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 3. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, já antevendo ali profeticamente que chegaria um tempo que fariam negócio da gente. Agora, a barganha, ela é barganhar com Deus, é certo? Há algum relato bíblico de barganha com Deus? Se nós pegarmos Jó, nós vamos ver que Jó é um homem muito rico. Um homem que tinha muitas propriedades. E quando o texto diz, ele faz uma referência a ele, diz que ele tinha isso porque ele era fiel a Deus. E Satanás até, capítulo 1 e 2 ali, diz que
ele só servia a Deus porque Deus lhe dava muitos bens. Então nós conhecemos a história de Jó, e o que acontece? Mesmo após ele ser atacado de uma forma muito ferrenha e feroz por Satanás, ele continua servindo a Deus, e a sua fidelidade a Deus é o que vai fazer com que ele continue sendo abençoado a Deus. Então a gente vê que barganhar biblicamente, até no Antigo Testamento, a gente não tem base para dizer que eu posso negociar com Deus. E tem um relato no Novo Testamento muito conhecido, que é o Simão, o Mago, que quando os apóstolos estão ali, na verdade, os apóstolos chegam em Samaria e ele vê a ação do Espírito Santo e ele tenta negociar, ele tenta comprar o dom do Espírito Santo, e logo em seguida ele é repreendido por tentar fazer essa negociação, porque o dom de Deus é algo gratuito, não tem como você comprar. Então nós vamos ver no Antigo Testamento em Jó que ele em nenhum momento barganha com Deus, ele é abençoado porque ele servia a Deus, e isso foi o fator que fez com que Deus o abençoasse. E no Novo Testamento, quando nós vamos ver a tentativa de se barganhar o dom de Deus, o Simão ele é fortemente repreendido pelos apóstolos. Então, biblicamente, a gente pode dizer que esse ensinamento herético ele não tem respaldo no pensamento bíblico ou na doutrina bíblica. Mas é uma falsa doutrina que tem como nome o direito legal, que é uma corrente herética que iniciou esse movimento que diz que quando Jesus morre e ressuscita, ele dá o direito para que o crente ele possa aquilo que ele pede, Jesus não pode rejeitar, ou seja, a divindade está subjugada, sujeita à vontade humana, que é uma heresia que não tem respaldo bíblico. Então é uma teologia totalmente desconexa, antibíblica, e ela vai ter também as suas bases na doutrina da prosperidade, que é uma corrente muito ensinada hoje no Brasil, e como foi dito na introdução, nós vivemos uma ascensão muito grande dos cristãos, os cristãos têm possuído bens, e parece que nós não estamos sabendo lidar com a prosperidade que nós temos. Então a gente tem se tornado mais consumista, nós temos se tornado mais apegado com as coisas materiais, e isso tem trazido uma grande dificuldade na questão daquilo que nós contribuímos. Uma outra coisa é a questão do dízimo e oferta como prática legalista. Então, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Romanos 3:28. Então, o evangelho da barganha ele vai trazer um problema que, assim, se eu se eu dou, ou eu estou oferecendo porque eu estou recebendo algo, por isso, e logo é algo legalista. Então, eu tenho mérito nisso, eu tenho mérito naquilo que eu estou fazendo. Então, a barganha, ela entra na questão da legalidade. E aqui é importante a gente saber, e a gente já vai começar a trabalhar, que a questão, o dízimo, ele não está ligado à lei. Porque o próprio texto, o texto áureo e o texto bíblico de Gênesis vai mostrar o quê? Abraão dando o dízimo que é anterior à lei. Quando Abraão, em Gênesis capítulo 4, ele vai dar o dízimo a Melquisedeque, ele está 430 anos antes da lei. A lei só vai vir depois. Então, a prática do dízimo, ela não é uma obrigatoriedade da lei. O próprio Jacó, ele faz um voto a Deus que tudo aquilo que ele ganhasse, ele daria a 10ª parte a Deus. Jacó também está anteriormente à lei. Então, o dízimo, ele vem
para a lei como uma prática já que já era recorrente dentro dos patriarcas, vamos assim dizer. E ao dar o dízimo dentro do ensino do Evangelho da Barganha, ele me torna meritório daquilo que eu estou recebendo a Deus. E eu posso exigir. E a gente sabe que teve um momento na história, lá na Idade Média, em onde que se negociava a salvação, onde as pessoas poderiam até comprar a salvação por meio de dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois pontos de vista. Então, o síntese do tópico é: a entrega dos dízimos da oferta não é uma barganha com Deus nem uma prática legalista. Então eu não faço isso para negociar com Deus, e eu não faço isso porque há uma obrigatoriedade e ao dar eu me torno meritório de alguma coisa. Tá vendo? Eu estou dando dízimo, logo Deus ele tem obrigação de me abençoar, ou eu tenho o direito de exigir alguma coisa. O tópico de número 2, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática da lei, é aqui a gente aprofunda mais o que a gente foi dito aí no finalzinho do tópico anterior. Muito se aproveita daquilo que os maus obreiros ensinam a prática sobre o dízimo para se eximir desse dever cristão. A alegação mais comum dentre muitos outros que existe é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Aí a gente vai ter um problema aqui. Como já foi dito, o próprio texto bíblico, o próprio textuário vai mostrar que Abraão dá o dízimo antes da lei. Logo, a prática do dízimo ele não foi confirmado, ele não foi legalizado a partir da lei. E ele não é obrigatório. Então, mas por que eu tenho que dar o dízimo? É muito simples. Eu estou aqui numa sala onde tem vários instrumentos, vários objetos que foram comprados pela igreja. E por quê? Porque alguns irmãos ofertaram, deram seus dízimos. Eu estou bebendo água num copo de plástico. Nós temos o banheiro, nós temos o banco, nós temos o microfone, nós temos a luz. Então, alguém tem que pagar alguma coisa. É como alguns dizem ainda, não existe almoço grátis. Então, alguma coisa, alguém tem que sustentar essa estrutura. Nós temos obreiros, nós temos igrejas que estão sendo construídas, famílias que estão passando necessidade. Então, os dízimos e oferta, ela é para manter a estrutura da igreja, também ajudar aqueles que estão em necessidade. Então, nós não fazemos isso por causa de uma obrigatoriedade da lei. Não, o dízimo ele é algo que a gente faz de uma forma para que a gente consiga sustentar toda uma estrutura da igreja. E ela não é uma obrigatoriedade da lei. O subtópico 2 ele vai dizer assim: o dízimo como uma contribuição imposta. Há tempo aqueles que dizem que não devolve os seus dízimos hoje porque eu considero essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Em Mateus 23, Jesus vai falar acerca das várias práticas que os fariseus faziam. Que eles faziam oração, e vai dizer que eles davam o dízimo de toda, da hortelã e várias coisas. E Jesus vai dizer assim, faça tudo o que eles fazem, né? Tudo que eles ensinam, e eles tinham essa prática de dar os dízimos. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que aquelas práticas boas o cristão tinha que fazer. Então, a gente não vai ver, e aí a gente não tem um texto obrigatório, de uma forma obrigatória, dizendo que a gente tem que dar 10% da parte. Mas Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, e ali ele está falando da colheita que ele estava trabalhando para as igrejas, que era a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade. Então ele está fazendo uma coleta nas igrejas ali da Ásia, e aí ele vai falar assim, a partir do versículo 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância se fará. Aí você vê que aqui tem o próprio texto está falando que aquele, quando eu contribuo de uma forma abundante, o texto está dizendo que eu seria abençoado por isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Então, a questão da imposição, o que o texto está falando? Que não é obrigatório. Mas se você faz com alegria, Deus ama quem assim o faz. E aí ele vai assim: Deus pode fazer vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, a ampla suficiência, superabundei em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicar os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos de tudo, para toda generosidade, o que faz que por nosso intermédio seja tributada a graça a Deus. E aí você vê que ele não fala ele fala da voluntariedade. No caso aqui específico, a igreja ela está vendo que alguns irmãos da igreja de Jerusalém estão passando necessidade. Então, especificamente, a coleta vai ser para ajudar os irmãos que estão em necessidade. Mas vamos contextualizar, vamos pegar esse texto para hoje. Hoje, nós sabemos que a igreja, como já foi dito, ela tem a estrutura, ela tem o prédio físico. Nós temos irmãos que passam por dificuldade. Nós temos trabalhos no aspecto evangelístico missionário. Então, quem vai sustentar isso? Somos nós. Nós, como igrejas, nós que iremos sustentar isso. E aí a pergunta que se faz: se eu amo a Deus, eu não amo a obra dele? Se eu amo a Deus, eu não quero que o evangelho seja expandido para outros lugares? Então, se Deus me salvou de uma forma plena e a minha vida pertence a ele, e se minha vida pertence a Deus, logo tudo que eu tenho pertence a ele. Então, e aí tem um conceito interessante no dízimo, a gente fala que o dízimo é a 10ª parte. Deus me está dando 100% e eu só preciso devolver 10%. Só que a gente vai ver a tradição judaica, os judeus mais fiéis, chegavam a dar até 25% do valor daquilo que eles possuíam, com a finalidade do quê? De gratidão a Deus. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, se Deus deu o seu Filho para nos resgatar, a ideia do Novo Testamento é tudo. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Então, o dízimo, ele é uma contribuição imposta? Não, ninguém é obrigado a dar o dízimo. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Agora, como cristão consciente da obra de Deus, e aí a gente tem que levar para o aspecto da proclamação do Evangelho. E como é que eu posso, dentro de uma igreja, ver irmãos meus em necessidade e eu não vou ajudar, eu não vou contribuir? Não faz muito sentido. Então, essas questões que trabalham, falando que o dízimo era uma prática da lei, está equivocada. Porque Abraão dá o dízimo antes da lei. A própria diz que é imposta. Quando Paulo vai falar especificamente na questão de dinheiro para levantar fundos para aqueles que precisam, ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E aquele que dá com abundância receberá. Então, o próprio texto mostra qual é o sentimento que nós devemos ofertar na obra de Deus. E o próprio texto está prometendo aqueles que dão oferta de uma forma voluntária, essa pessoa será abençoada de uma forma abundante. Então, o síntese do tópico de número 2, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado de avareza. Isso é que é interessante. Por que eu não quero contribuir? A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Agora, se eu não sou fiel no pouco, como que eu vou ser fiel no muito? Quando Jesus vai observar, e Jesus ele observava bem, ele está vendo uma passagem bíblica no Novo Testamento onde tem uma viúva e tem as pessoas dando aquilo que lhe estava sobrando. E Jesus olha para aquela viúva que deu uma moedinha. Então, Jesus falou assim: olha, aquela mulher, ela deu mais do que todos, porque as pessoas estavam dando do que estava sobrando. Ela deu de tudo que ela tinha, ela deu. Ou seja, o que ela quis dizer com aquilo? Que Deus era mais importante para ela do que tudo que ela tinha. Então, na perspectiva do Novo Testamento,
E quando a gente tem que tomar cuidado é com a questão da avareza. Por quê? Porque quando eu começo a ganhar, eu vou ter algumas facilidades. Eu dependendo da trajetória de prosperidade financeira que eu tenho, eu vou ter mais condição de entretenimento, eu vou poder comprar uma roupa melhor, vou comprar um carro melhor. E o que, que tem acontecido hoje? Hoje as pessoas têm se apegado nessas coisas e têm deixado uma. Não pode ter uma responsabilidade, não uma questão obrigatória, mas o privilégio de abençoar a obra de Deus. E aí é que a gente tem que. Acho que o foco que a gente tem que aprender, e pegando 2 Coríntios capítulo 9, e Paulo está aqui falando da questão do socorro aos irmãos, e no contexto ele está falando da questão dos pobres da igreja de Jerusalém. A gente tem que ver qual que é o nosso contexto. Nós temos pobres na igreja? Sim, nós temos pessoas pobres. Mas também nós temos trabalhos evangelísticos, trabalhos missionários que exige da gente uma quantidade de recursos muito grande para que o evangelho chegue naqueles que nunca ouviram falar. E isso é um grande privilégio para nós hoje, que somos abençoados por Deus, que fomos alcançados por Deus, de poder, de alguma forma, financeiramente ajudar a obra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para e perceber se esse tipo de sentimento que está nos levando a não dar dízimo é a avareza. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. E aí a gente entra na questão do terceiro tópico, que é a doutrina bíblica da mordomia cristã. Que aqui, o que é a mordomia cristã? É como eu administro os bens que Deus coloca em minhas mãos. Então, tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu tenho financeiramente, Deus está me dando recursos para que eu possa viver a minha vida e que eu possa também destinar parte desse recurso para a obra de Deus. Então, Deus é o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Aí o texto bíblico vai dizer: Deus é o Senhor, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Salmo 24:1. Então, como mordomo, como filhos de Deus, como aqueles que estamos na igreja chamados por Deus, a gente tem que entender tudo que nós temos, e não é que tudo que nós temos, tudo aquilo, o mundo pertence a Deus. Todos os recursos vêm de Deus. Tudo provém de Deus. Então, se tudo aquilo, a minha vida, o ar que eu respiro, o que eu como, o que eu visto, ou seja, todas as esferas da minha vida na questão da prosperidade e financeiramente falando, ela provém de Deus. Então, como cristão, eu tenho que ter essa consciência de que a minha vida pertence a Ele. Todos os recursos que eu tenho provém dele. Então, se tudo provém dele e se ele se a gente for pegar o conceito do dízimo, ele está me pedindo, devolve 10% para que haja manutenção na casa do Senhor, muito, aquilo que o 10% se torna um valor muito baixo, muito pequeno daquilo que Deus tem nos abençoado. Então, então da doutrina bíblica da mordomia, e nós somos chamados para ser mordomos, despenseiros de Deus, aqueles que administram os bens que Deus nos colocou em nossa mão. Então a gente tem que ter essa consciência que foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos abençoou, e nós temos que usar esses recursos para que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam abençoadas. Então esse é o propósito, um dos propósitos da mordomia cristã. E aqui o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus, que vai dar mais ênfase nisso. Outro princípio igualmente importante é do que concerne a mordomia cristã, está no fato de o homem ser dispenseiro das coisas de Deus que Deus criou. Esse é o fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um homem, que Deus criou um jardim e pôs um homem para cuidar dele, Gênesis 2:15. Então, a ideia da mordomia cristã, a gente já vê em Gênesis 2. Deus criou todos os seres vivos, Deus criou a terra, e ele forma um jardim. E ele coloca o homem para quê? Para que o homem administre os bens. E aí nós somos despenseiros, nós somos aquelas pessoas que administram, somos aquelas pessoas que cuidam dos recursos que Deus nos deu. Então hoje, como igreja do Senhor,
essa ideia hoje que tem sido esse pensamento, esse falso desvio doutrinário, herético, que tem como sutileza enfraquecer a questão da mordomia cristã, e isso tem um perigo muito grande, porque isso vai impactar o quê? Na igreja. Impactando na igreja, se eu fecho as minhas mãos, eu não sou um bom mordomo, aí acontece um efeito em cadeia. Eu não vou ter condições a igreja não vai ter condição de se manter, a igreja não vai ter condição de socorrer os necessitados da igreja, então a igreja corre um sério colapso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque para que a igreja avance, ela precisa de recursos. E os recursos da igreja vêm de quem? Os recursos da igreja vêm dos seus membros. Os seus membros que têm essa consciência de ser mordomos de Deus, tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão são bens que nós precisamos abençoar a igreja. Em que sentido? E aí, isso é um privilégio de eu poder ver vidas sendo alcançadas, pessoas sendo saciadas de dificuldade, de necessidade. Então, ser despenseiro de Deus, aqueles que cuida, é uma responsabilidade muito grande para hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje. A gente sabe que tem visto muito na internet a questão há uma discussão muito grande se o dízimo ele era da lei, logo ele não tinha a pessoa hoje não é obrigada, e aí a gente tem que tomar cuidado porque a pessoa usa o termo obrigado e ninguém é obrigado a fazer nada. Mas pegando como parâmetro 2 Coríntios 9, nós vamos ver que o texto está falando, que Deus ama quem dá com alegria. Então, se eu estou vendo a obra de Deus com necessidade e eu tenho os recursos para ser dentre vários irmãos e posso abençoar, e o texto ainda me diz que se eu fizer isso de uma forma voluntária e abundante, o texto diz que eu seria abençoado. Então, há tanto a questão de assim, qual é a intenção que eu devo fazer, qual é a intenção, com alegria, e o texto ainda me promete bênçãos abundantes. Então, a síntese do tópico 3 é: a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Então, o que fundamenta a doutrina bíblica acerca da mordomia? O próprio Deus. E quem Deus colocou para que isso seja executado? O homem. O homem é aquele, é o dispenseiro, o homem é aquele que administra. Pense em uma dispensa onde tem várias coisas ali dentro, e eu sou responsável para ver de cuidar dessa dispensa, não deixar essa dispensa faltar, para que as pessoas, no caso a dispensa, não falte a comida, que os recursos eles estejam sempre ali. E aí Deus nos coloca isso na nossa mão. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então olha a responsabilidade. E a conclusão, ela vai nos dizer: vimos nessa lição, a doutrina da mordomia no contexto bíblico é tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutáveis, e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, eu não oferto a Deus porque eu sou membro da igreja, eu oferto e eu não oferto para ser abençoado, eu oferto porque eu já sou abençoado. Eu faço as coisas, não é porque Deus vai, se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Não, porque aí é uma barganha. Eu faço porque eu amo a Deus, eu amo a sua obra. Então, isso é uma inclinação, é um desejo natural que o crente deve ter. E a obra consultada, eu tenho falado muito nisso, é o livro do pastor José Gonçalves, que é um livro que tem me ajudado muito, e é interessante que no livro ele coloca alguns exemplos muito interessantes de pessoas que estavam com necessidade e que ele usa do recurso
da igreja, ele conta casos, eu não sei se é na igreja dele ou ele está contando de outras igrejas, de casos específicos de irmãos que estavam com seus lares com problema, deteriorado, e a igreja usou esses recursos para melhorar o lar desse irmão, de construir um telhado, de socorrer uma pessoa, e essas pessoas e melhoraram a sua vida, elas foram atendidas, elas foram acolhidas pela igreja. Então, o dízimo e oferta, ela tem vários lugares que pode ser aplicado. Isso vai da necessidade da igreja. Isso vai de onde a igreja está. Por exemplo, nós temos igrejas no Nordeste, então muitos dos recursos daqui são enviados para a construção, para ajudar na construção das igrejas. Nós temos pessoas que estão em treinamento missionário, com visão transcultural, então a gente apoia esse tipo de trabalho específico. A gente tem trabalhos específicos voltados para agências missionárias, como Ama Evangelizar, Missão Portas Abertas. Então, os recursos que entram para a igreja, ela vai indo para vários segmentos que a igreja entende importante naquele momento. Então, tanto na questão de socorrer alguns irmãos, então é muito importante isso. E eu já quero agradecer a todos os irmãos e, de novo, pedir aí para os irmãos, eu vi lá que já passou de 300 pessoas lá no YouTube, então já quero agradecer a todos esses irmãos aí que têm nos ajudado aí a chegar aos 300, né? Chegamos aos 300, eu não sei quanto que tá, mas espero que seja 318, né? Um número bom aí. E comenta lá, irmão, comenta. E eu vejo que as pessoas comentam, legal a aula, mas seria legal você também comentar e falar assim, precisa melhorar isso, tal, tá? Curtir, compartilhar, ajuda a gente aí nesse sentido, porque graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado muito, né? A gente tem recebido recursos muito bom aí, mas nos ajuda aí nos comentários aí e compartilhando esse vídeo, e que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos.